E aí galera, tudo bem? De volta com a série dos 5 anos aqui e hoje eu quero falar de um assunto que eu acho que talvez é o assunto que as pessoas mais conversam comigo quando eu vou para o Brasil, né? Que é sobre educação. Ah, mas você não paga colégio particular para teu filho nos Estados Unidos. E eu quero realmente falar sobre isso, quero falar sobre educação aqui, quero contar um pouco da nossa experiência, o que a gente tem visto de bom, o que a gente tem visto de ruim. E esse vídeo aqui não é só maravilha não, tá? Esse vídeo aqui vai ter um lado mais difícil dos Estados Unidos, vamos colocar dessa forma. Então primeiro vamos começar falando sobre a educação do Arthur, e aí eu vou falar para vocês alguns dos pontos da educação dele que eu acho bem legais, alguns pontos que eu acho difíceis, e também tirar um pouco desse mito da escola pública e escola particular, quando a gente fala aqui dos Estados Unidos, né? Então primeiro vamos começar a falar do Arthur. O Arthur ele está no segundo ano de escola dele, né? Ele, na verdade, ele fez o que seria um pré-jardim da infância, né? Eu acho que seria o nome. Ele fez o que a gente chama aqui de Transitional Kindergarten, e agora ele está no que a gente chama de Kindergarten, que é o jardim de infância, né? Para quem não lembra daquele filme com o Arnold Schwarzenegger, que ele é um professor de escola infantil, ele é um professor de Kindergarten, tá? Então, na verdade, é exatamente o ano em que o Arthur está agora. Agora está um pouco mais difícil, porque ele está fazendo tudo remoto, né? Tem até os vlogs aqui do primeiro dia de aula dele, se vocês quiserem assistir, então é só olhar aqui, vai estar aqui, aqui ou nesse lado, sei lá, falando sobre esse vídeo, então você pode ir lá e dar uma olhada. Mas basicamente o Arthur agora está no jardim de infância, numa escola pública. E aí todo mundo já vem com aquele ponto assim, pô, a escola pública é legal porque se você estivesse aqui no Brasil, você está pagando uma escola particular. E aí nos Estados Unidos você não paga, você está numa escola pública. O que é verdade, só que não é de graça. Aí você fala assim, como assim não é de graça? Então, deixa eu te explicar. Aí você vai falar assim, não, é porque você paga imposto. E no imposto está incluída a escola. Sim, isso é um dos pontos. Mas tem uma coisa que pouca gente entende da escola aqui dos Estados Unidos, que a escola aqui nos Estados Unidos é baseada em distrito na maior parte das cidades. Pouquíssimas cidades aqui nos Estados Unidos não são distribuídas por distrito. Tá? Então, basicamente, o que acontece? Quando eu compro uma casa, eu sei exatamente a escola que meu filho pode ir. Tá? Então, assim, a minha casa está vinculada a uma escola. Então, o que acontece? Se eu quero que meu filho estude naquela escola que é melhor, eu tenho que morar num bairro que é perto daquela escola para o meu filho ser destinado àquela escola. O que acaba acontecendo? O preço das casas em volta das escolas boas são muito mais caras do que uma casa numa escola mais barata. Aí você está pensando, pô, Edu, mas aí você compra uma casa que te dá direito a uma escola pública, então você compra uma casa que está criando um ativo, você está criando um capital ali na tua casa, né? Um passivo, não é um ativo, mas um passivo ali que vale dinheiro, enquanto você está indo para uma escola boa. Sim, concordo, mas ao mesmo tempo o IPTU da casa é relativo ao valor que você pagou na casa, o valor que a casa vale. Então, assim, se você quiser dar uma olhada, aqui na Califórnia as casas são muito caras, mas vou dar um exemplo hipotético. Imagina que uma casa custa $500 mil no bairro que tem a escola ruim, na mesma cidade. O bairro com a escola ruim custa $500 mil, o bairro com a escola boa custa $1 milhão. O cara que mora na casa de $500 mil, ele vai pagar por ano de imposto, de IPTU, em torno de $7 mil, né, que vai dar uns $600 por mês ali, para ele poder ter acesso a basicamente mandar o filho dele para aquela escola. Porque todo o resto da cidade já tem direito igual o cara da casa grande. Mas a escola não, a escola ele tem direito de mandar o filho para aquela escola que ele está basicamente pagando $600 por mês para mandar o filho para aquela escola. O cara que está na casa de $1 milhão, ele paga por mês, ele paga por ano de imposto de IPTU naquela casa em torno de $12, $13 mil ao ano. Então esse cara está pagando $1.000 por mês para ter direito de mandar o filho dele para aquela escola. Aí é que entra a conta que começa a valer a pena você entender como é que funciona. Se você tem um filho, 2, 5 ou 10, você vai pagar esses mesmos $1.000, nesse caso a casa de $1 milhão. Então se você tem um filho só, a conta, dependendo do estado que você mora e tudo, entre a escola particular e a escola pública, pode até empatar, se você decidir morar num bairro mais barato e pagar a escola, ou morar num bairro mais caro e não pagar a escola. A conta pode até ficar ali igual. Quando você vai para isso nos estados caros, né, como é o caso aqui da Califórnia.
Quando você vai nos estados que o preço das casas é muito, muito, muito mais barato, aí essa conta nunca vai dar certo. Mas um caso igual ao nosso aqui, talvez mandar seu filho para uma escola particular é mais barato do que você comprar uma casa onde tem uma escola boa, tá? Mas na sua grande maioria, as escolas particulares têm um estudo pior do que uma boa escola pública. Por quê? Porque a escola particular tem um valor de dinheiro limitado, quando as escolas públicas têm um bom dinheiro nesses bairros que são muito caros, porque tem bastante imposto daquela região indo para aquela escola, entendeu? Então, basicamente, você paga para você estar naquela escola, não é de graça. Você paga porque você tem que morar num bairro bom, numa casa boa, que a casa vale bastante, que você paga bastante imposto naquela casa, para aquela escola receber bastante dinheiro e aquela escola ser boa. Então, de um jeito ou de outro, você está pagando para mandar o seu filho para aquela escola, não só no teu imposto de renda, tá? Você também está pagando no IPTU, e o IPTU tem muito a ver com a escola que o teu filho está indo, porque se você está mandando teu filho para uma escola que é ruim, provavelmente comprar uma casa perto daquela escola é mais barato, alugar uma casa ali é mais barato. Vocês estão me entendendo? Então, assim, no fundo, a gente escolhe aonde mora por conta da escola. Por conta da escola, a escola ser boa aumenta o valor do imóvel. Então, por rebote, a gente está pagando para mandar o filho para aquela escola, tá? Então, esse é o primeiro mito, tá? O segundo mito, que a gente escuta bastante mesmo, é que a escola pública aqui é excepcional, é muito boa e que assim, toda escola pública nos Estados Unidos é muito boa. O que não é verdade, você tem escolas boas, você tem escolas ruins. A grande diferença que eu vejo, né, isso é fato. Quando você vai para um bairro que as pessoas têm um poder aquisitivo maior, tá, existe uma grande tendência de que um dos pais, na maior parte das famílias, não trabalha. Principalmente quando você mora no subúrbio. Quando você mora numa grande cidade, nem tanto, mas quando você mora no subúrbio, né, que é o nosso caso, você tem uma grande quantidade de mães que não trabalham, ou de pais que não trabalham, né? Tem pai que não trabalha e a mãe trabalha. E aí, essas mães ou esses pais são voluntários na escola. Tem também, ao mesmo tempo, pais que trabalham, por exemplo, 4 dias por semana, normal, e 1 dia por semana é voluntário na escola, e durante aquelas horas ele não trabalha porque ele é voluntário na escola. E tem muita empresa que apoia isso, tá? Muita empresa mesmo. Tem um amigo meu, Mal, por exemplo, que ele é enfermeiro, um dos dias da semana ele não vai trabalhar para ele poder ser voluntário na escola, que é a mesma escola que o Arthur vai, inclusive, né? Então, assim, é muito comum o voluntariado dos pais. E quando você vai para um bairro que as pessoas têm mais dinheiro, tem uma maior tendência dos pais estarem envolvidos, porque um dos pais não trabalha, e os pais aqui querem realmente participar ativamente desses grupos da escola, porque sabem que vai impactar positivamente a escola e vai apoiar e vai ajudar positivamente também os próprios filhos. E assim, se você é filho e teu pai está indo ser voluntário na escola, seu pai vai ficar sabendo dos seus podres, então a chance do teu filho fazer menos besteira na escola também é maior. Então é um grande ciclo ali de que se tem pai voluntário, os alunos em geral se comportam um pouco melhor. Se os alunos se comportam um pouco melhor, as notas são um pouco maiores. Se os pais estão participando ativamente da escola, eles veem o que a escola está precisando, então eles dão mais doação. Então, assim, um ciclo vicioso. Então você vê uma grande diferença na escola pública nos bairros mais ricos, na escola pública dos bairros mais pobres. Apesar do funding, né, do dinheiro está sendo injetado na mesma cidade, você vê principalmente por conta desse apoio dos pais nas escolas excepcionais numa cidade e escolas bem abaixo da média dentro da mesma cidade. E tem muito a ver com o bairro. Então existe, mesmo na escola pública, você tem essa discrepância do cara que tem grana, do cara que não tem grana, porque as escolas são melhores nos bairros que têm mais dinheiro, né? Essa é uma realidade. A segunda realidade é o seguinte, os pais que têm mais condições financeiras, o filho sai da escola e o filho faz uma atividade extracurricular. O filho vai fazer um curso de robótica, vai fazer uma aula de artes marciais, vai fazer uma aula de dança. Que nem no Brasil você manda o filho para fazer aula de inglês, fazer aula disso, aula daquilo. Aqui também é a mesma coisa.
Então você já começa também a ter essa discrepância aí que acontece. As pessoas que têm mais dinheiro têm mais acesso a esse tipo de coisa que as pessoas que têm menos dinheiro. Então, assim como no Brasil, aqui a situação é meio que similar. A diferença é que você paga na tua casa, no teu imposto para ir numa escola boa, quando no Brasil você paga a escola particular. Então o cara mora, sei lá, em Moema e manda o filho numa escola no Morumbi, do outro lado da cidade, para o filho estudar naquela escola boa, mas o cara mora num outro bairro. Então isso é muito comum no Brasil, a pessoa estudar longe de onde mora. Aqui não é, aqui você estuda perto de onde você mora, né? Então essa é uma coisa. O segundo mito que eu acho que tem é sobre a história daqueles ônibusinhos amarelos, né? Tem lugares que tem lugares que não tem. Aqui na Califórnia, em geral, não tem um ônibusinho amarelo, tá? Por quê? Porque o número a densidade populacional e a distância de casa para a escola é pequena. Então não tem necessidade de ter o ônibus. O ônibus você teria que morar longe da escola, o que não acontece aqui na Califórnia. Então aqui não tem a história do ônibusinho, né? Aqui o pai e a mãe tem que levar e buscar, tá? Então vamos lá, né? Agora a gente entra no ponto que eu não sei direito ainda, eu só vou saber de verdade quando chegar lá na frente, mas eu vou falar para vocês o que eu já sei, o que eu aprendi nesses meus 5 anos aqui nos Estados Unidos. E quem tem filho que está indo no college e tal, e puder, comenta aqui se eu estou errado, se eu não estou nos meus preconceitos, tá? Então, assim, o college aqui, como é que funciona? Você tem que ser aceito naquele college, você tem que fazer uma carta, uma carta e um formulário que você se inscreve, que você quer ir para aquela faculdade, e você tem que fazer uma redação, você tem que falar um pouco de você, e aí algumas coisas são levadas em consideração. Uma das coisas que são levadas em consideração é o SAT, que é como se o Enem daqui, né? E outra coisa é a sua nota média nos últimos anos, né? Então, todo o teu histórico escolar vai gerando que eles chamam de GPA, né? Que é a tua média escolar. Então, quantos pontos você ganhou ali durante a tua vida. Então, diferente do que a gente está acostumado no Brasil, na qual você pode ser um aluno mediano, mas aí você faz cursinho, você estuda que nem cachorro durante 2 anos, 3 anos e você passa no vestibular, aqui o SAT te ajuda muito, mas o GPA mostra que você foi um aluno regular, que você foi bem na tua história acadêmica inteira. E isso é extremamente levado em consideração. Uma coisa também que é muito levada em consideração é o que você fez fora da escola. Se você participou de voluntariado, se você fez algum curso diferente, se você criou uma empresa, se você participou de alguma coisa. Então tudo isso é levado em consideração. E esse é o lado ruim também, né? Tem um lado bom que você está falando para o teu filho que ele não pode ser... ele não tem que fazer só o básico para ele conseguir ser bem-sucedido na vida, que ele tem que sempre fazer mais. Isso eu acho uma coisa legal. Mas ao mesmo tempo cria uma pressão, desde que aquela criança tem 10, 12 anos, que ele tem que ter boas notas desde aquele momento para ele conseguir entrar num colégio bom. Não num colégio, numa faculdade boa, né? E isso é muito difícil. Então você vê o número de problemas de ansiedade e tal é muito alto aqui, inclusive em adolescente aqui nos Estados Unidos, né? Por conta de toda essa pressão que é gerada em cima das crianças. Uma outra coisa que é ruim aqui nos Estados Unidos, na minha opinião, é que a forma mais fácil de você conseguir fazer uma faculdade de graça, porque as faculdades aqui não são de graça, tá? A melhor forma de você fazer uma faculdade de graça aqui nos Estados Unidos é se você é bom de esporte. Então, se você é muito bom em esporte, você vai ganhar uma bolsa de estudo para jogar numa faculdade. E aí, essas pessoas que vão jogar na faculdade, muitas e muitas vezes, elas não têm um histórico escolar bom, elas só estão indo porque elas são boas jogadoras, né? Então, você acaba criando uma super defesa dessas pessoas que são esportistas, e você cria eu não vou dizer uma cota, porque não é cota, porque não é assim que funciona, mas se você é um bom esportista, você não necessariamente precisa ser um bom acadêmico, que você vai conseguir para a faculdade. Então você vê muita gente focando 100% em ser um bom esportista para conseguir ir para uma faculdade, dali tentar ser um jogador profissional, e você vê uma outra parte que está estudando que nem maluco e que pode ser que seja muito bom e não vai conseguir entrar numa faculdade boa porque o esportista que não tem nada academicamente pegou aquela vaga dele. Então eu acho que isso é uma coisa ruim, né? Então você tem uma super proteção de quem é bom esportista, porque o esporte traz dinheiro para a faculdade, traz prestígio para a faculdade. Então isso é uma coisa que eu sou bem crítico quanto à forma que é.
A terceira coisa é que, assim, faculdade aqui é muito cara. Então existem programas que, se você vai fazer faculdade no mesmo estado que você mora, é um pouco mais barato, você tem auxílios do governo, você tem as bolsas de estudo, mas você tem categorias de faculdade, né, as de primeira linha, vamos assim dizer, que é o que eles chamam aqui de Ivy League, que são 8 faculdades, que são extremamente renomadas. Você tem lá Harvard, Yale, MIT, Stanford, Brown, sei lá qual mais, acho que são 8, que você está falando que você vai gastar entre 60 a 100 mil dólares ao ano de mensalidade, de tuition, que a gente fala. Então você está pensando que teu filho vai fazer 4, 5 anos de faculdade, nós estamos falando de $500 mil para o teu filho para uma faculdade boa. Existem apoios, né, federais, de financiamentos estudantis federais para te ajudar com isso? Tem, mas geralmente tem juros bem altos e a maior parte das pessoas que pega esses empréstimos estudantis vai pagar isso durante muitos e muitos, muitos anos, né? Então isso é uma coisa complicada. Você não tem como a gente tem no Brasil, que você tem uma faculdade federal, uma faculdade estadual, que você vai e não paga nada. Então é muito, muito complicado. E aí você só consegue entrar se você tem uma bolsa de estudo, e aí a gente entra no mesmo problema que a gente tem no Brasil. Geralmente quem consegue entrar nessas faculdades muito, muito, muito boas, ou é alguém que estudou muito e fez muita coisa na vida dele, ou alguém que realmente é um grande esportista. Então, como a gente tem no Brasil o mesmo problema de que geralmente quem vai para a faculdade pública e não paga a faculdade é quem necessariamente tem condições de pagar na faculdade, aqui você acaba acontecendo isso também muito do ponto de vista dessas faculdades, tá? Então, isso é mais ou menos o que eu queria falar para vocês de educação. Eu acho que tem o mito de que a educação aqui nos Estados Unidos é de graça, mas na verdade não é. Você tem que morar num bairro bom para você mandar teu filho para uma escola boa. Aqui na Califórnia você chega a ter absurdos como, por exemplo, uma cidade como Palo Alto. Uma casa igual a minha custa 3, 4, 5 vezes mais do que a minha casa custa, porque os colégios lá são melhores do que aqui, porque é mais perto também do trabalho, tem esses dois lados, mas principalmente por causa das escolas. As escolas são muito boas, e aí você acaba elevando, mas ao mesmo tempo, nessa escola que é muito, muito, muito boa, você tem uma pressão muito maior em cima dos alunos, o que eu acho que também é um grande problema. E aí, só para matar esse vídeo, para fechar esse vídeo, na minha opinião, educação, escola é um dos fatores, né? O apoio familiar, né, e você realmente passar tempo com o teu filho, educar o teu filho, é tão importante quanto uma boa escola, né? Eu gosto de falar isso porque eu tenho muito orgulho de falar isso. O Arthur está com 5 anos e meio e ele lê perfeitamente bem. Ele só está lendo inglês, ele não está lendo português. E ele deveria aprender a ler com 7 anos de idade, né? Mas por que o meu filho aprendeu a ler com 5 anos ao invés de aprender com 7 anos? Porque a Paty ensinou ele, a Paty ficou do lado dele e ensinou ele a ler. Então, eu acho que a combinação, né, de você ter um ambiente familiar propício, mais tempo dos pais em realmente passar tempo com aquela criança, com o terceiro fator, que é uma pressão psicológica de toda a sociedade em cima dele menor, você gera um estudante muito mais propício a aprender do que um ambiente com uma panela de pressão, como a gente vê acontecer em alguns lugares aqui nos Estados Unidos, como por exemplo lá no Vale do Silício, né? Uma pressão é tão grande para essas crianças ser bem-sucedidas, mas é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente viu que o número de problemas mentais mesmo, né? Ansiedade, tentativa de suicídio e tal, crescendo muito nessas áreas extremamente competitivas. E esse é um lado que eu não quero que o Arthur de jeito nenhum. Eu não quero que o Arthur sofra essa pressão agora. Eu quero que o Arthur sofra essa pressão quando ele tiver 14, 15 anos. Eu quero que daqui até ele ter 14 anos, sei lá, tudo isso de educação para ele vai ser uma grande diversão. Que nem agora ele está lá embaixo, brincando de Lego com a Paty, e a gente está meio que ensinando para ele básicos de engenharia, básicos de sustentação. E a gente faz muito isso, e eu acho que isso é muito importante, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, até a próxima. Tchau, tchau!